No vídeo de hoje nós vamos resolver questões sobre perspectiva, então se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos resolver questões sobre perspectiva. Se você perdeu o vídeo de quarta-feira, onde eu falo da teoria, né, aquilo que é mais importante para você saber para a sua prova, né, quando o assunto é perspectiva, então corre lá, tem o último vídeo do canal, foi sobre perspectiva. E agora nós vamos treinar um pouco, né, resolver algumas questões para ver como que isso de fato é cobrado nas provas. Então, primeira questão. A perspectiva isométrica é construída a partir de três eixos principais que formam entre si o ângulo de 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus ou 120 graus. E aqui a resposta é a letra E, 120 graus. Quando estivermos falando de perspectiva isométrica, nós temos algumas informações importantes sobre ela. Primeira, ela é um tipo de perspectiva axonométrica. E daí os seus ângulos, então cada um dos seus ângulos formam 120 graus e no total dá 360, né? Porque são três lados, 120 mais 120 mais 120. As bancas adoram cobrar isso sobre a perspectiva isométrica, tá? Uma hora ela fala, uma afirmativa, por exemplo, da CESP, né? Certo ou errado. Se a perspectiva isométrica ela tem um ângulo formado de 120 graus, ok? Ou também em forma de alternativa, qual que é o ângulo formado por cada um dos lados da perspectiva isométrica. Então não se esqueça, 120 graus. Próxima questão. As três faces do objeto são montadas sobre três eixos que partem de um vértice comum, sendo que uma das faces é representada de frente em verdadeira grandeza. Grife essa palavrinha aqui, ó, verdadeira grandeza. Isto é, o objeto tem uma das faces paralela ao plano de projeção, daí as outras faces se projetam obliquamente sob um determinado eixo e sofrem com isso uma deformação em perspectiva. Esse texto refere-se à definição da perspectiva em um ponto de fuga, em dois pontos de fuga, axonométrica, isométrica e cavaleira. Aqui você já conseguiria eliminar duas de cara. Por quê? Porque aqui ele falou axonométrica e isométrica. Como eu já disse na questão anterior, a isométrica é um tipo de perspectiva axonométrica. Portanto, se uma das duas fosse o gabarito, a outra também seria. E daí teríamos uma contradição aqui. Então não pode ser nem a letra C e nem a letra D. Mas então qual que é a resposta? A, B ou E? A resposta é a letra E, gente. Quando estivermos falando de perspectiva cavaleira, nós estamos falando que uma das faces ela vai ficar em verdadeira grandeza de frente para o objeto. Então, a letra E, que é a perspectiva cavaleira, é a única que poderia ser a nossa resposta. Tanto a letra A quanto a letra B, que fala de um ponto de fuga ou dois pontos de fuga, aqui ele está falando da perspectiva cônica. Próxima. Na perspectiva cônica, que tipo de vista está representada quando o objeto está acima da linha do horizonte? Então temos a letra A, vista axonométrica, B, vista de pássaro, C, vista normal, D, vista cavaleira e E, vista celeste. E a resposta é novamente a letra E, tá? Vista celeste. Veja bem, então, isso daqui que é muito importante, de vez em quando cai em prova também, ó. Perspectiva cônica é a perspectiva originada por dois pontos de fuga. Há quatro tipos, então nós temos quatro tipos principais da perspectiva cônica, ó. Vista de pássaro, quando o objeto está abaixo da linha do horizonte. Vista normal, quando o objeto está posicionado na linha do horizonte. Vista de rã, quando a linha do horizonte é a base onde o objeto se localiza. E a vista celeste, que é o nosso gabarito, quando o objeto está acima da linha do horizonte. E é exatamente isso que dizia a questão, portanto, o nosso gabarito é a letra E. Isso daqui é uma coisa bem técnica, tá? Normalmente, a maioria das bancas, elas não vão até esse ponto, não. Elas param lá no ponto de perguntar: é isométrica, é cavaleira, é cônica, mas algumas bancas, né, elas vão um pouco além e querem saber quais os tipos de perspectiva cônica, e daí você precisa saber disso daqui, tá bom? Mas digo para você, já adianto, que não é uma questão tão comum, mas se você for fazer um concurso que cai perspectiva, como esse assunto é bem pouco, tá? Não tem muita coisa para ver sobre perspectiva, eu te aconselho a ir para a prova sabendo isso também. Próxima. São elementos na construção de um elemento de perspectiva. A. Ponto de vista, ok. Linha do horizonte, ok. Linha de terra também. E ponto de fuga, muito bem, já achamos o nosso gabarito, né? Todos esses conceitos são elementos do desenho de perspectiva. Vamos ver o erro das demais então, ó. Letra B.
Ponto de fuga, sim. Linha do horizonte, ok. Linha vertical não existe, não tem essa definição em desenho de perspectiva, portanto está errado. E linha do infinito também não, é linha do horizonte. Letra C. Ponto de fuga sim, ponto da direita não e ponto da esquerda não, isso daí tá incabível, né? Letra D, escala humana não, isso não é um elemento da perspectiva, embora muita gente possa confundir, escala humana, né? Não, mas isso não é um elemento. Os elementos são linha do horizonte, ponto de fuga, tudo aquilo que vai te auxiliar para desenhar o objeto, tá? Portanto, a letra D não é também, e também não seria, porque ó, temos linha do horizonte ok, ponto de fuga ok, mas linha direita também não. E a letra E, linha vertical não, horizontal muito menos, linha mestra não e linha infinita, não, essa daqui realmente não tinha como marcar a letra E, né? Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Próxima questão. Cada tipo de perspectiva existente mostra o objeto de um jeito diferente. Observe os tipos de perspectivas apresentados a seguir e assinale a opção que apresenta a correta relação entre a figura e o tipo de perspectiva. E aqui nós temos 3 desenhos. Eu já vou adiantando para vocês que a maioria das bancas adora esse tipo de questão, tá? De te dar um desenho lá, ou vários desenhos, e perguntar para você que tipo de perspectiva é essa. É isométrica, é cavaleira, é cônica? E aqui você tem que saber, tá? Não basta saber só a teoria, mas tem que saber a prática também. E aqui nós temos o primeiro desenho, que a perspectiva ela parte de 2 eixos, né? O segundo desenho, nós temos um desenho, a primeira face em verdadeira grandeza, lá na linha do horizonte, e daí temos uma perspectiva à direita, olhando ele de frente, né? E o terceiro desenho, nós temos aí novamente um objeto posicionado obliquamente, né? E nós temos, conseguimos ver claramente aqui nesse desenho um Y, a letra Y. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior, quando nós conseguimos identificar a letra Y aí de frente, nós temos uma perspectiva isométrica. Então, você sabendo que o 3 era isométrico, você já eliminaria a letra B e já eliminaria a letra D. Então, você fica em dúvida entre a A e a letra C. Daí o que você precisa saber? O que é uma cavaleira e o que é uma cônica? Vamos lembrar, gente. Perspectiva cavaleira, lembre da palavra verdadeira grandeza. E você se lembrando de verdadeira grandeza, você já pode marcar que o gabarito é a letra C, porque verdadeira grandeza é a segunda, né? O objeto está de frente em verdadeira grandeza. Então a primeira é uma perspectiva cônica, e aqui para te auxiliar você pode tentar, na sua cabeça mesmo, né, projetar essas linhas aqui na espécie de um cone, porque o cone ele vai afunilando, todas as retas saem dele, né? E é o que a gente pode observar na figura de número 1, tá? Então, A2 é a perspectiva cavaleira, porque tem o objeto de frente, uma das faces fica de frente para o plano, né? E as outras faces são em perspectiva. E a 3 é isométrica, eu acho que é a mais fácil de identificar, né? Portanto, o nosso gabarito é a letra C. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube, tá? Então deixa o seu like para mim. Próxima questão. Perspectiva é a representação gráfica dos objetos tridimensionais. Através dela, pode-se visualizar o comprimento, a largura e a altura dos objetos representados em um único plano. Atente ao que se diz a seguir em relação aos tipos de perspectiva no desenho técnico. Então, basicamente, aqui ele vai querer saber quais dessas afirmativas, dessas proposições estão corretas e quais não estão, né? Então, a gente já vai eliminando de acordo com a leitura. Vamos lá. Primeira, perspectiva cavaleira é uma projeção que pressupõe o observador no infinito e utiliza os raios paralelos e oblíquos ao plano de quadro. Até aqui, ok. Essa é uma definição de perspectiva cavaleira, sim. Na perspectiva cavaleira, a face da frente conserva sua forma e grandeza. Muito bem. Considerando um eixo tridimensional Y, vertical, X, horizontal e Z, oblíquo. Ok. A face de fuga é o eixo Z, onde a face do desenho aparecerá reduzida. Muito bem, essa primeira está correta, não tem nada de errado com ela, tá? 2. Perspectiva isométrica é uma perspectiva axonométrica ortogonal, ok, onde a projeção ortogonal é feita sobre um plano perpendicular à diagonal de um objeto, certo? Neste tipo de perspectiva, as arestas são paralelas aos 3 eixos principais, x, y e z, até aqui ok. Para construí-la, adota-se uma única escala para os 3 eixos, exatamente.
Então a 2 também está correta. Vamos ver se a 3 tem alguma coisa de errado com ela. Ó. Perspectiva cônica é aquela que mais se assemelha ao fenômeno perspético assimilado pelo olho humano. Ok, a perspectiva cônica ela tem uma característica, ela é a perspectiva que mais se aproxima ao que o olho humano consegue ver, justamente porque ela é um cone, né, o formato do olho humano. Então vamos lá. Ela ocorre quando o observador não está situado no infinito, ok? E portanto todas as retas projetantes divergem dele. Muito bem, a 3 também está correta, então todos estão corretos, né? 1, 2 e 3, e o nosso gabarito só pode ser a letra D. Próxima. A projeção de um objeto em um único plano não é suficiente para a determinação da forma e da posição deste objeto no espaço. Assinale a alternativa que corresponde à perspectiva onde os eixos x, y e z têm a mesma inclinação de 120 graus em relação ao plano vertical. E aqui eu não preciso nem falar para vocês, né? O gabarito é a letra E, perspectiva isométrica. Essa é uma das questões mais cobradas em prova quando se trata de perspectiva, tá? Você precisa saber 120 graus, perspectiva isométrica, isso vai te dar um auxílio muito grande na hora da prova. Próxima. Vários tipos de desenho de perspectiva são utilizados em catálogos, publicações de vendas e em trabalhos técnicos. Desenhos de perspectiva podem ser criados utilizando-se projeção cônica, sobre a qual afirma o quê? Então vamos ver o que é uma afirmativa correta sobre a projeção cônica. A. Os raios visuais convergem para os olhos do observador ou para um determinado ponto de vista. Muito bem, nós já achamos o nosso gabarito, né? Exatamente o que diz uma definição correta de perspectiva cônica, né? A perspectiva cônica também, ela é conhecida por ter os seus raios finitos. Por quê? Porque pensa num cone. O cone, ele é assim, é uma bola aqui, né? Uma esfera na base dele, e depois ele vai afunilando até chegar no ponto de fuga, que é o que a gente chama de ponto de fuga. Portanto, ele tem uma vista finita, ao contrário da perspectiva cavaleira, que é o contrário. Como ela é uma projeção cilíndrica, ela não é finita, o campo de visão dela é infinito. Portanto, a letra A é o nosso gabarito, mas vamos ver as outras, né? Os raios visuais são paralelos em si e perpendiculares ao plano de projeção. Não. Os raios visuais são paralelos em si e oblíquos ao plano de projeção. Não. Tem a vantagem de não distorcer em elipses as formas circulares na face em verdadeira grandeza. Não. Falou de verdadeira grandeza, a gente não está falando de perspectiva cônica, nós estamos falando de perspectiva cavaleira.